Júlio Furtado, eu sou carioca, eu sou professor de geografia, sou também pedagogo, psicólogo e meus estudos de pós-graduação foram na área de aprendizagem. Meu nome é Isabel Caroline, eu sou pedagoga, fui professora durante alguns anos, sou psicopedagoga, trabalho com crianças e jovens que têm dificuldades com a forma de ensinar da escola. Eu sou o Luca Richtbitter, eu sou formado em Geografia, com uma especialização mestrado em Pedagogia bem chique na França, nos anos 90. Meu nome é Sandra Bossa. O ponto mais alto do meu currículo eu gostaria de falar no começo. É que eu fui durante 35 anos professora de escola pública. E isso é o que me leva a compreender que a dinâmica da escola pode ser modificada. Isso me leva a lutar pelo fato de que o professor aprende com os colegas e, como professora de língua portuguesa, né, acho que formar professores que compreendam que a língua portuguesa é a minha maior luta, a minha maior batalha. Minha querida professora, meu querido professor, esse trabalho materializa o que ocorre no decorrer das nossas vidas, entre o desempenho que temos nas instituições de cada um, as viagens que fazemos, os cuidados que temos que ter com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim, na nossa vida cotidiana. Reunimos-nos como queridos amigos que somos, que sentem saudades, que têm necessidade de aferir ideias, de comparar ações, da mesma forma que desabafar nossas angústias e para também recarregar nossas energias. E como amigos queridos, que podem falar qualquer coisa e não ter freios morais, travamos conversas infindáveis sobre como melhorar a escola, como construir uma escola perfeita, como ajudar os professores a serem melhores em suas práticas, se a escola tem jeito ou se estamos fazendo a diferença, se essas nossas conversas têm um sentido. Algum tempo atrás, chegamos à conclusão que faz sim a diferença. E é por isso que estamos aqui. Resolvemos socializar esse nosso momento e os nossos pensamentos com você. Na verdade, esse é o chá das velhinhas, o que normalmente ocorre. Hoje, essa reunião não é extraordinária, ela é ordinária. Ela apenas está diferente porque conta com 2 convidados ilustres. Um dos convidados é o Júlio, que veio do Rio só para tomar café conosco. E o outro convidado é você, que está aí, que não pode tomar esse café conosco, mas que pode tomar o seu café aí e compartilhar conosco desse momento. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, o nosso café e as nossas trocas de ideias, eu quero contar uma coisa para vocês. Vocês notaram que eu falei o chá das velhinhas? Pois é, que desde o século passado, nós nos reunimos, nós, os 3 curitibanos, para tomar não um chá, um café com leite quente, porque somos curitibanos. E essas reuniões acontecem para tomarmos café. E velhinhas, não tem sentido, porque são 3 jovens e um moço que longe está de ser velhinho. Chamamos chá das velhinhas porque chá é chique, que nossa. Tanto é que o Júlio veio correndo do Rio para fazer parte desse chá. E que porque chamamos de velhinhas porque... É assim que se chamam esses encontros dos curitibanos que se encontram 20 anos depois. E velhinhas, porque nós aprendemos que, apesar do que quer a gramática, queremos que o gênero predomine na ordem da sua maioria. E é por isso, gente, que nós vamos começar pelo esse convidado que está aqui presente. Velhinha honorária. O velhinho honorário. Júlio, eu aprendi, quando eu era mais jovem do que eu sou, eu aprendi uma coisa que sempre era muito interessante para mim. Eu aprendi assim: do que são feitas meninas? Do que são feitas meninas? Doces, caramelos e outras coisas finas. Disso são feitas meninas. Do que são feitos meninos? Do que são feitos meninos? Rãs, caracóis e ratinhos pequeninos. Disso são feitos meninos. Agora, Júlio, do que são feitos professores? Do que são feitos professores? Eu acho que eles são feitos de
compaixão, coragem, competência técnica, autossuperação e maturidade emocional. Uau! Eles são feitos de compaixão porque não tem como, tem que gostar de gente, né? Ou seja, é pressuposto básico. Eles são feitos de coragem porque superação de desafios faz parte do dia a dia de qualquer professor. Eles são feitos de competência técnica porque o saber fazer específico não pode ficar fora desses ingredientes. Eles são feitos de autossuperação, porque em todo esse contexto em que o professor se insere e tem se inserido aí, pelo menos na nossa história mais recente, não dá para não ser alguém que tope se autossuperar. E de maturidade emocional, que é para promover aquele afastamento necessário para que ele possa ser educador, né? Para que ele possa de fato educar. Eu acho que é disso que são feitos os professores. Sandra, eu vou dar uma tarefa para ele. Ele vai ter que rimar isso. Para eu poder dizer. No próximo chá. No próximo você vai ter que rimar isso. Tarefa do Júlio, né? Isso, eu entro, posso entrar nessa história? Faz favor. Então, mas assim, que bonitinho. Ele tá é o menino com ciúmes, O menino Ficam trazendo a pessoal de fora. Assim, o Júlio, ele pontua super bem o que precisa. Eu só queria, assim, estamos começando essa conversa e eu queria deixar uma coisa clara. Nós estamos conversando com professores. Eu não sou um professor. Eu tenho um diploma de pedagogo, mas o pedagogo é quem dá aula e quem reflete sobre o seu ensinar. Eu sou só um teórico, porque eu dei aula há poucos anos e não tenho essa vocação de ir todo dia para uma escola e sobreviver ao convívio cotidiano com 30, 40, 50 crianças ou jovens. Então, acho assim, o professor tem um dom, a professora. No mínimo, o dom de ir lá todo dia e não ir desaparecendo. Eu sempre conto que eu fiquei uma vez 15 dias numa creche aqui de Curitiba e eu saí assim. Eu simplesmente quase desapareci. Parece que as crianças roubam a energia de quem não tem essa vocação. Existem pessoas que gostam de bater em criança, a gente sabe, mas o professor, né, ele é uma pessoa, assim, eu não gosto de usar esse termo, mas assim, se você comparar o professor ou a professora com as pessoas normais, uma pessoa normal não sobrevive numa escola 6 meses, 1 ano. Então a gente está conversando com as pessoas que têm uma vocação muito grande de ir lá todo dia. Então assim, a gente está discutindo as nossas ideias, que a gente discute um pouco, mas não é para se meter na vida de ninguém. É para conversar com uma pessoa que está no centro do processo, que sabe o que faz e que tem a vocação de educar. Então o que nós estamos dizendo aqui não é para faça isso. Não, participe desse diálogo. Se você gostar de uma ideia ou de outra, ótimo. Se não, toque tua vida, porque a mudança só ocorre a partir de onde você está e de quem você é com as pessoas à sua volta. Ele faz isso para me provocar. Sempre, Júlio. Ele usa a palavra normal. Nós vamos combinar que você não vai usar a palavra normal nesse vídeo. Isa, e também a palavra vocação, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Não, podemos usar. Podemos usar a normal, podemos usar a vocação, mas a história, às vezes, Luquinha, quando a gente fala assim, o professor tem que ter... Eu estou tentando convencer. Tem que ter vocação, parece que existe uma pessoa específica para entrar na sala de aula. Que nasceu com sinal, né? Que nasceu, né? E eu costumo contar, para quem quiser saber, Ju, eu não escolhi o magistério me escolheu. Aí eu fui para essa escola, que eu tinha que ganhar rapidinho dinheiro com 17, 18 anos, mas lá eu encontrei exemplos fantásticos de pessoas que tinham, assim, o quê? Essa certeza, que naquela época 180 dias letivos, né? Porque agora são 200. Naquela época 180 dias letivos, e que se renovavam, se renovavam, Isa, a todo sair de uma escola e voltar no outro dia. Então imagine assim, uma menina de 17, 18, 20 anos, percebendo pessoas mais maduras que pegaram de fato esse compromisso político de educar, não é? Eu não tinha dom. Eu tinha necessidade. E construir e desenvolver. Então, às vezes eu digo assim, vocação, dom, parece assim, você coisa pronta que se compra na feira. Entendeu? E não é. O Luca talvez nem tivesse colocado nesse sentido. O médico que desmaia com sangue, eu penso assim, né? O professor que não mirra no convívio com as crianças e jovens, porque uma pessoa, né? Isso. Então, assim. Eu tenho uma história diferente de vocês. Eu sempre quis ser professora, eu escolhi o magistério. Só que quando eu terminei o meu curso normal, eu já sou do tempo dos 200 dias, tá? Sei, você é mais jovem. Quando eu terminei o curso normal, eu tinha um caderno preto de didática. Ali tinha tudo que eu precisava. A minha professora me garantiu que eu tinha tudo que eu precisava naquele caderno. E eu peguei aquele caderno, gente, junto com o Caminho Suave e fui para a escola. E aí, o Caminho Suave. Agora foi um deslize, né? Dos 180. Tá.
E fui para a escola dar aula, porque eu sabia tudo sobre dar aula. Aí quando eu cheguei lá, o caminho não era suave e o caderno preto não tinha tudo que eu precisava. Então, eu, apesar de ter escolhido o magistério, eu tive que jogar fora meu livro preto, que não foi fácil. Olha. Não foi fácil jogar fora o livro preto e deduzir que o caminho não é suave, como eu tinha imaginado. Que a Eva não vê a uva, as coisas que vocês já sabem. Eu estou me lembrando uma coisa essa interessante. construção. Eu entrei de pirraça. Né? A minha mãe, professora, diretora de escola, ela dizia assim: meu filho, você pode escolher qualquer coisa, menos o magistério. Né? E aí eu ficava com aquilo, não sei como é que aquilo aconteceu dentro de mim, aquela mensagem, porque ela falava isso, mas ela me mostrava o amor pelo magistério. Né? Ela dizia isso: não segue esse caminho que você vai sofrer muito. Mas eu ficava ajudando ela a fazer coelhinho na Páscoa, entendeu? Eu ficava olhando ela dar aula, porque eu estudava na escola que ela dava aula, e ficava vendo quanto ela era comprometido, quanto ela ficava depois da hora com aqueles alunos que não aprendiam direito, professora de português. Né? Então, ela falava: não seja professor, mas ela me mostrava o que era uma grande professora. Né? E aí eu lembro que na inscrição do vestibular ela estava crente que eu ia me inscrever para engenharia. Né? E eu voltei, tá aqui, mãe, não é bem a inscrição que a senhora queria. E me tornei. Eu acho que os caminhos são bem legais. Né? Eu acho que essa ideia de se produzir professor é que é uma ideia legal. Né?